Mi, 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 mi. Mi. Senta, já foi que vai começar. E oi pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zek e hoje continuaremos a nossa viagem às antigas artes. E vamos aproveitar para conhecer um pouco mais de como era a vida por lá. Não tem como falar de arte romana sem saber o seu contexto histórico e como era a vida romana. É isso aí, segura a minha mão e vem comigo aprender história da arte. Nosso passeio começa há milhares de anos atrás e dessa vez nessa pequena península em forma de bota, a Península Itálica. A origem dos povos romanos é complexa, mas Roma foi constituída a princípio pelos povos sabinos e latinos que criaram o latim. Conforme foi se desenvolvendo, o Império Romano se expandiu para outros territórios, como a Península Ibérica, alcançando os lusitanos, que habitavam onde hoje se encontra Portugal. A história da Roma antiga pode ser compreendida com três grandes tipos de governos diferentes e que mudaram e alavancaram fortemente Roma até o fim do Império Romano. Foram eles a monarquia, a república e o Império Romano. A monarquia começou em 753 a.C. e foi até 509, período em que os reis eram tidos como deuses. Roma teve 7 reis e 2 foram etruscos, implantados após a invasão dos povos etruscos. O povo etrusco já estava na área desde o século 9 a.C. e já dominavam metais como o bronze, o ouro, eram politeístas e tinham uma cultura muito rica. Um fato a se destacar era o papel da mulher nessa sociedade, que diferente de muitas na época, era importante e quase se equiparava ao dos homens. É importante lembrar que os gregos e os etruscos se influenciavam culturalmente antes mesmo de qualquer um dominar o outro. E quando Roma dominou eles, ela faz uma grande reapropriação cultural, que aliás pode ser vista nessa loba aqui. Lembram do mito de Rômulo e Remo, que explica a fundação de Roma? Os 2 nenéns foram adicionados pelos romanos depois. Dessa forma, além da cultura grega, a etrusca também influenciará fortemente a romana. Em 509, o rei etrusco Tarquino, o Soberbo, é destronado pelos romanos e eles criam um novo tipo de governo, a República. Assim, o poder ficou dividido entre 2 magistrados. Na República, a sociedade foi organizada entre patrícios, clientes, plebeus e os escravos. Roma cresceu e se desenvolveu fortemente enquanto avançava e, ao dominar novos territórios, cobravam impostos e enriqueciam. Em pouco mais de 200 anos, dominaram a Península Itálica, a Ibérica e a Gália. O seu exército era forte, temido e disciplinado, garantindo muitas vitórias e poucos motins. E com essas vitórias, inclusive sobre os gregos, que a Roma absorve a cultura grega de 2 formas. Uma porque ficaram admirados com a arquitetura, os deuses e a sua arte. Outra pelos gregos que foram escravizados e passaram a ensinar os romanos seus costumes e língua, o que influenciou ainda mais eles. Podemos ver essa influência, entre outros aspectos, na arquitetura, nas roupas romanas e também nos seus deuses. Os gregos tinham Zeus, os romanos Júpiter, Ares, Marte, Poseidon, Netuno e assim por diante. Esses também são os nomes dos nossos planetas. Mas muitas divindades romanas não foram inspiradas apenas nas gregas, mas também por outros povos que eles dominavam. E é no passo dessas conquistas, acúmulo de riquezas e aquisição de escravos que a economia romana começa a entrar em crise, já que os escravos receberam o emprego dos outros. Séculos mais tarde, a sociedade se divide em 2 partidos e suas lutas pelo poder resultam no fim da República. Para contornar a situação e acabar com esses conflitos, Júlio César recebe o apoio do Senado, do Exército e da plebe. É então no século 27 a.C. que começa a surgir o Império Romano. César se torna um ditador e começa a acumular títulos como Pontífice Máximo, ganhando cada vez mais poder, ao ponto de que poderia reorganizar a Constituição.
No entanto, ele recebeu o apoio da galera, inclusive do povo, porque tomou medidas para construir obras públicas, gerar empregos e incentivar a economia. Júlio César é até tido como um deus e é por causa dele que no nosso 7º mês se chama Júlio. Apesar de revitalizar Roma e ser amado por uns, era odiado por outros, principalmente pelos ricos, que ficaram parcialmente prejudicados por essas reformas. Em 44 a.C., César é assassinado e Augusto sucede ele. Entre suas contribuições, ele criou o correio, fortaleceu o exército e trouxe novas normas sociais. Após a morte de Augusto, Tibério sucedeu e depois o Império Romano viveu mais 4 dinastias de imperadores. Podemos ver o final dessa longa história na Bíblia, em meio à perseguição dos judeus e do próprio Jesus e ao fim do cristianismo. Em 313, Constantino assume e legaliza o cristianismo. E em 330 começa o Império Bizantino, que irá criar a famosa arte bizantina, mas isso fica para outro episódio. Podemos ver após esse resumão que a história romana é milenar, rica e muito vasta, recebendo a influência dos povos locais e influenciando os que dominaram. Porém, diferente dos gregos e do seu ideal de beleza, a arquitetura, a escultura e as artes romanas eram voltadas à utilidade e à funcionalidade. A sua pintura pode ser vista principalmente na forma de murais e afrescos, e os romanos herdaram o costume do retrato dos etruscos. Também houveram mosaicos. O realismo foi buscado na arquitetura, como podemos ver nos bustos dos imperadores e generais. E também nessa Vênus de Milo aqui, que aliás ninguém até hoje descobriu como ela perdeu os braços. E mano, olha esse Netuno. O Coliseu, o Panteão e os aquedutos romanos marcaram a arquitetura romana, fora os seus jardins, casas, pontes e templos, sempre seguindo o ideal de funcionalidade. Suas inovações com as abóbadas garantiram que tudo ficasse de pé até hoje. Bases circulares garantiam força suficiente para eles decorarem os lugares com colunas e arcos falsos, um charme grego, eu acredito. Os romanos também tinham anfiteatros, porém o povo gostava mesmo era de ver as lutas dos gladiadores. Mas os poetas e os escritores também eram admirados. Tudo que os romanos realizavam tendia a ser grande e colossal, e podemos ver os seus feitos esculpidos nas colunas de Trajano e de Marco Aurélio. Ah, e o que falar das lendárias cidades de Pompeia e Herculano, petrificada junto dos seus moradores pelo vulcão Vesúvio em 79 d.C. Os avanços na arquitetura e nas leis sociais romanas fizeram parte do legado de Roma, e mais ainda a sua influência cultural e religiosa com o catolicismo, que permanece até hoje. Mas para além da religião, herdamos o latim, as bases do direito, a arquitetura e, é claro, os números romanos. Bem pessoal, é isso. A história em geral das civilizações antigas é colossal, portanto, assim como no episódio passado, esse aqui é apenas um resuminho das principais características da arte e da história romana. Então, como bons estudantes, não deixem de consultar a descrição do vídeo, que aliás vai ter links de alguns vídeos do Nerdologia História, que são muito legais. Se você gostar do vídeo, curta, mas se gostar mesmo, então dê like tripla. Gostou do canal e quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve. E clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Comente aí a tua sugestão para os próximos episódios. Curta Arte Educação no Facebook, lá eu posto um conteúdo sobre artes. Curte Isaac Artes também, lá eu posto minha arte digital e tradicional. Me segue no Instagram, lá eu posto os meus desenhos e o canal tem o seu próprio Insta, é só me seguir. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e nossa viagem continua no nosso próximo episódio. Fui!